noite, gente. Bom dia, boa tarde. Como estamos aí estudando muito? Todo mundo aprendendo muito aí o que é ser um Yellow Belt. Continuando, né? Agora aula 15, na fase A, Ishikawa e matriz causa e efeito. Vamos ver Ishikawa e matriz causa e efeito nessa fase A. Porém, eles também podem ser vistos lá na fase M de medição, tá? Essas duas técnicas aí podem ser feitas também lá na fase de medição, que ela mede e analisa ao mesmo tempo. Então, vamos seguir com o andor para todo mundo aprender. Então, o que seria o Ishikawa e essa matriz causa e efeito? Né? Seguindo primeiro com o Ishikawa, vou pegar aqui o meu laser. O diagrama de Ishikawa, ou diagrama causa e efeito, ou diagrama espinha de peixe, ou diagrama 4M e 6M, tem um monte de nome. Criado por esse Kaoru Ishikawa, lá em 1943, praticamente quando a gente falou alguma data dessas técnicas e ferramentas da qualidade, é lá logo após guerra, né? Por ali. Após guerra teve muito problema, então tudo tinha que ser melhorado, então essas ferramentas foram tudo sendo criadas. Né? Então eu posso ter vários nomes, diagrama de Ishikawa, que é o nome dele, diagrama causa e efeito, diagrama espinha de peixe, porque parece um peixe, né? Tem uma cabecinha aqui que parece um peixe, e várias espinhas puxadas, por isso chamado de diagrama espinha de peixe. Ou diagrama 4M, porque iniciou com 4Ms e atualmente se fala 6Ms. Quais eram os 4Ms? Deixa eu passar aqui na frente. Os 4Ms eram as categorias mão de obra, material, método e máquina. Esse iniciou assim, ó, mão de obra, material, que fala de matéria-prima, método, que é como você faz, como você fabrica, como você faz o serviço, e a máquina, se tem alguma máquina, então máquina. Então esses 4M. Depois de um tempo, entrou medida e meio ambiente. Medida já era visto em método. E meio ambiente também era dentro de método. Só que, para ficar alguma coisa mais específica, tudo que for referente agora à medida, instrumento de medição, dispositivo de medição, vamos botar na categoria medida. E o que for efeito de ruído, temperatura, sujeira, poeira, derramamento de óleo, layout, né? Aí se fala de meio ambiente. Então agora virou os 6 M's. Mão de obra, material, método, máquina, medida e meio ambiente. 6 M's, tudo com M. Coisa linda, né? Então, voltando aqui. Para elaborar a ferramenta, aqui só está dizendo como elaborar a ferramenta, tá? Desenhe a espinha de peixe conforme o exemplo, se desenha dessa forma. O problema tem que ser definido aqui dentro, com clareza, de objetivo, qual o teu problema. Utilizar as categorias 6M ou defina a que melhor se adapta ao seu contexto. Quer dizer, gente, você pode usar essa categoria 6M, essa que está lá na frente que eu falei agora, ou definir a que melhor se adapta ao seu contexto. A gente vai ver alguns exemplos na frente e vai entender o que é isso, tá? Aguarde um pouquinho. Faça um brainstorm para levantar diversas causas do problema. Tá lembrado do brainstorm? Para levantar essas causas, eu tenho que juntar a equipe e começar a conversar. A causa daqui referente à mão de obra. O que vocês acham que referente à mão de obra impacta no problema? Aí cada um vai dizer alguma coisa. Para cada causa primária, questione por que esta causa acontece. Isso depois tem que questionar todas as causas para saber se realmente as causas são causas. Revise e chegue a uma versão final do diagrama. Você pega esse diagrama aqui, que parece com isso, aqui é o problema, né? Método, material, mão de obra, máquina, medida, meio ambiente, ou escolhe outras categorias. Quando a gente fala de categoria, mão de obra, é o que está relacionado a treinamento, saúde, motivação, competência, humanização, está relacionado com mão de obra. Se tiver algum problema com o treinamento, se tiver algum problema com a saúde da pessoa, uma pessoa desmotivada, a pessoa com falta de competência, uma pessoa desumana, tudo isso você coloca lá na categoria mão de obra. Material, fala muito de matéria-prima. Qual é o problema que tem na matéria-prima que está gerando as causas lá no problema na cabeça do peixe? Então, espessura, diâmetro da barra, estrutura química da peça, a tensão residual. Então, depende do material que você está estudando. Método é o padrão de serviço, a instrução de trabalho, o processo, o dispositivo que eu estou usando, qual é o método que eu estou fabricando.
Será que meu método está com algum problema? Tem falha? Dispositivo folgado, é método. Né? Ah, essa forma de fazer primeiro isso, segundo isso, atrapalha, é melhor inverter. Então é um método. Máquina é o que tem a ver com a máquina. Manutenção, folga, desgaste, tecnologia. A máquina já está fora da tecnologia, tem que ser outra máquina. Tensão da rede, que prejudica a máquina. Então, o que tem a ver com a máquina, você descreve na máquina. Medida é tudo que tem a ver com o instrumento. Esse instrumento está calibrado? O instrumento caiu no chão? A pessoa não sabe medir? Tem o instrumento. Dispositivo de medição está com folga? É esse dispositivo certo? Não é esse. Esse dispositivo tem discriminação correta? O sistema o MSA, né, o sistema de medição foi aprovado? Não foi? Está tudo a ver com medida. E meio ambiente é o que tem a ver com ruído, temperatura, sujeira, poeira. Se isso atrapalha teu processo, isso vai entrar lá na tua espinha de peixe. Vamos ver uns exemplos aqui. Né? Aí, como eu falo aqui de novo, as categorias podem ser adaptadas de acordo com o contexto do problema e cultura da empresa. Pode ser que você tenha um problema que não tenha máquina no meio, nem tenha medida, então você não precisa usar os 6 M's. Tá? Você pode usar 4 M's, ou então mudar completamente os M's. Não sei nem M, CP, CC, CK, depende da palavra que você colocar, depende da categoria que você colocar. Vamos ver aqui na frente. O primeiro exemplo. Aqui tem um exemplo de atraso na emissão de laudos. Atraso na emissão de laudos, vamos pensar que é um laudo qualquer aí, tá? Um laudo. Como é que ele usou? Usaram material, máquina, método, mão de obra, meio ambiente e medida. Usou os 6 M's padrão. Foi usado os 6 M padrão. Então, atraso na emissão de laudos. Você vai questionar para a equipe, ó, qual é o problema que tem na matéria-prima, no material, que está dando atraso na emissão de laudos. Aí alguém vai dizer, fornecedores. Ah, tá. Mas fornecedor não é problema. Fornecedor é fornecedor, é um X. É um X. Né? É um potencial problema. Mas o que é que está acontecendo? Atraso de entrega de reagentes. Opa. Quando você coloca fornecedores aqui, automaticamente tem que puxar a setinha para dizer o que está acontecendo. De problema, para poder concluir que tem um problema. E o problema é atraso de entrega de reagentes. Quando atrasa a entrega de reagentes, eu atraso a emissão do laudo. Ah, tem lógica, né? Aqui, ó, necessidade de repetições. Está tendo muita necessidade de repetir. Aí, ó, baixa a qualidade dos reagentes. Aí tem outro problema. Por quê? Ele está tendo necessidade de repetição porque está tendo baixa qualidade dos reagentes. Então tem 2 problemas aqui em relação ao material. Aí se cansou, todo mundo já disse tudo que tinha para dizer com o material, vai para a máquina ou vai para método. A sequência você escolhe. A sequência que se colocou aqui em cima também é você que escolhe, é você que define. Não tem nada amarrado aí não, tá? Então máquina, equipamento do laboratório. Equipamento de laboratório não é problema, gente. Equipamento de laboratório, qual é o problema dele? Falta de interfaceamento. O pai jogou um problema. Aqui é uma causa. A falta de interfaceamento, que é uma causa, pode gerar esse problema. Rede lenta. A rede do sistema está lenta. Quando a rede, estou falando de internet, de intranet, está lenta, causa atraso na emissão do laudo. Máquina que ele está falando aqui pode ser computadores. Pelo jeito é computadores. E equipamento de laboratório, que ele considerou máquina. Então você vai, método, processo manual, o processo está sendo manual no método, então atrasa. Muito, procedimento complexo, muitos passos, então o método está complicado. Temos que mexer no método, também está aparecendo várias causas, e você vai trabalhando cada um desses. A medida, repetições de análise, equipamento descalibrado. Eu repito muito a análise porque eu tenho um equipamento descalibrado. Então você pode criar, gente. Você vai puxando a setinha, vai puxando setinha, puxando setinha. É como se o peixe fosse crescendo, tá? Pode sair de uma piaba até uma baleia, cheia de espinha lá, cheia de coisa para poder fazer. Cheia de causas. Vocês podem encher isso aí, tá? Então, vamos ver outro exemplo aqui na frente. Esse exemplo aqui, ó. Atraso entre cirurgias. Opa, atraso entre cirurgia. Então, aqui a gente está falando de alguma coisa referente ao hospital, né? Centro cirúrgico. Então, atraso entre cirurgias. Nota que ele não usou os 4M. Dos 4M só tem material. Porque ele botou material, pessoal, processo e planta. Então,
Então, pessoal tem a ver com mão de obra, beleza, mas botou pessoal. Ele quis fazer, o Ishikawa é desse grupo aí. Ninguém manda no Ishikawa dele, tá? Pode ser 4, pode ser 4, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 6. Você pode pegar umas 7 categorias, dividir. Então, o Ishikawa, gente, é para a gente ter uma noção de ele direcionar o pensamento do brainstorm. É como se fosse um brainstorm mais direcionado. Porque a gente faz com que agora se falem só de material. Então, todos vão falar de material. Depois, quando cansar de riscar o quadro, aí você manda pessoal. Aí todos vão falar sobre pessoal. Depois de cansar, vamos para o processo. Cansou, vamos para a planta. Aí, ó, material. Falta de instrumental, falta de material específico, recursos financeiros escassos, falta de equipamentos, manutenção deficiente. Aí não. Pessoal, atraso da equipe de anestesia, ausência de circulante, atraso de equipe de cirurgia, atraso do técnico de raio-x, tudo em relação à pessoa. Todo mundo está se atrasando. Quando todo mundo se atrasa, atrasa a cirurgia. Aí, o que você vai colocar aqui, gente, tem que ter alguma lógica lá com o problema. Como é um brainstorm, tem várias pessoas da equipe falando, pode ser que um ou outro fale alguma coisa que outro não conheça como lógica. Mas nesse momento, gente, a gente tem que só anotar. A gente não pode questionar. A gente só pode entender o que ele está dizendo. Mas depois, com algumas outras técnicas, aquele X, aquela causa que foi colocada no brainstorm, no Ishikawa, pode sair. Mas não porque alguém falou e você acha que aquilo não é. Aí vai ficar aquela briga. Você acha que não é e ele acha que é. Então quem está certo? Os dois estão certos. Então tem que deixar o xzinho lá, tem que deixar a função lá. E resolver o problema depois. Aí vai aprender uma outra técnica, que é a matriz causa e efeito, não o diagrama. Esse aqui é um diagrama que é desenhado, mas tem a matriz. Aí com a matriz você já consegue relacionar e dar pontuação. Aí ela vai mostrar realmente quem está em primeiro lugar, quem está em segundo. Priorizar as causas. Vai encontrar as causas principais e vai aparecer as causas mais secundárias. Aí você pode excluir as causas secundárias. Mas agora não, é escrever tudo. Outro exemplo aqui. Altos custos. O que é que ele usou como categorias? Tecnologia, auditoria, gestão, controle interno, gestão de contratos e outros. Totalmente diferente dos quadros 6Ms. Totalmente diferente. Você pode criar o seu Ishikawa? Pode, gente. Isso não é engessado, tá? Então, para ele, alto custo, ele está falando de TI, auditoria, gestão. Isso aqui é uma coisa muito burocrática. Então, não vai ter máquina, meio ambiente, né? Método, medição, mas não, aí usou essas categorias. Então, para alto custo que está gerando aqui, na parte de tecnologia, o que, é que ele está falando? Ó? Falta de ferramentas, soluções de contorno internas, orçamento da TI reduzido, e está gerando altos custos. Lá em gestão de contratos, contrata planos superdimensionados, falta de dados para novas RFPs, várias operadoras e contratos, então, tudo isso aqui gera altos custos. Auditoria, auditagem superficial. Quando audita superficial, não encontra os erros, acaba gerando custo. Não recupera valores indevidos. Não estou recuperando valor indevido, estou gerando alto custo. Cobranças fora do contrato. Tá entendendo, gente? Dúvida aí, qualquer dúvida, manda lá no Telegram, né? Ou no WhatsApp, ou no e-mail, você faz como você quiser. Mas não pode ficar com a dúvida. Na dúvida, não ultrapasse. Então, gestão. Desconhece custos. Pessoas e serviços desconhecem os custos. Desconhece perfis de tráfego. Várias contas regionais. Então, várias contas regionais podem estar causando alto custo. Então, cada um desses, gente, tem uma causa. Então, só que tem 1, 2, 3, tem 3 em cada uma, 3 vezes 6, 18. São 18 causas aqui colocadas. 18 causas. Então, 18 causas, como você vai resolver 18 causas? Pode ser que você não tenha tanto como fazer esse esforço para resolver essas causas todas. Então, você vai ter que definir qual é a causa realmente que é mais primordial. Quais são as causas que afetam muito mais o alto custo e tem causas que afetam muito pouco o alto custo. Então, se a gente descobrir as causas mais impactantes no alto custo, nesse caso, né,
nesse caso de cá, qual é a causa mais impactante no atraso em cirurgias? Nesse caso de cá, qual é a causa mais impactante no atraso da emissão de laudos, né? E não a causa menos impactante? A gente vai trabalhar em cima das causas mais impactantes. Procurar saber dados, procurar medir a causa, medir, fazer análise e tentar descobrir se essa causa realmente é raiz. Mas ela é impactante. Como eu vou fazer isso? Eu vou usar agora essa matriz de priorização de dados. Matriz causa e efeito. Isso é uma matriz que vocês têm lá no Excel, lá no seu... Tem lá na pasta, né, de planilhas, tem essa matriz. Eu vou abrir ela agora e a gente vai fazer alguma coisinha nela. Primeiro eu vou mostrar só como está aqui, ó. Ela vai ter essa cara aqui, tá? Então nessa área aqui, a gente vai colocar a relação dos y. Aqui, não, primeiro. Aqui a gente vai colocar a relação do x. Quem eu vou colocar aqui? O que está relacionado é o x, é as causas. Todas as causas que são essas daqui, todas essas causas aqui, eu vou... Então 18, nesse exemplo alto custo, são 18 causas. Eu vou descrever, vou pegar desconhece custos. E vou escrever aqui, desconhece custos. Depois eu vou lá e pego desconhece perfil de tráfego. Eu vou aqui e coloco desconhece perfil de tráfego. Em qual como é que se diz? Relação que eu vou colocar aí? Sentido. Qualquer um. Eu tenho que pegar exatamente tudo que está aqui e escrever lá. Eu posso começar escrevendo por aqui. Falta de ferramenta, solução de contorno, orçamento da TI, depois escrever esse. Não importa quem eu vou escrever, né? O Ishikawa agora já não me serve mais. O Ishikawa só me serve agora para tirar essas causas que eu descobri e jogar dentro da minha matriz. Então eu vou escrever tudo aqui, as 18 causas. 1, 2, 3, 4, 5, 18. Sua planilha tem mais espaço do que isso aqui, tá? Ele escreve tudo. Qualquer ordem, tá? Então, agora aqui, você vai descrever as saídas. Quais são as saídas do processo? Tá? Segura um pouquinho. Aqui tem a correlação, se é forte, se é regular, se é fraca, ou sem relação. E nessa parte daqui, a gente vai colocar os pesos. Vamos lá para a planilha, que vai ser mais fácil vocês entenderem, né? Eu vou sair daqui, não vou andar, eu vou sair daqui, que a gente vai fazer uma planilha de causa e efeito em relação a um pó de café. Tá lembrado que a gente fez essa mapa de processo, né? A gente estudou o pó de café, aquela questão do xizinho, né? O x que entra, a saída, os efeitos. Então a gente vai fazer uma matriz causa e efeito, vai pegar uma parte dessa e vai mexer na matriz causa e efeito. Vocês vão ver como é que ela funciona. Vamos pensar como fosse um café, tá? Então eu vou abrir, sair daqui, eu vou abrir aqui agora a matriz causa e efeito, sai daqui, deixa eu ir aqui na sua pasta. Vocês têm essa pasta aqui, ó. Vocês têm a pasta, né? Material do aluno, as planilhas. Você tem aqui matriz causa e efeito. Então clica lá, abre a matriz causa e efeito. Ela vai abrir. Habilitar a edição. Habilitar conteúdo. Pronto. Essa é a matriz causa e efeito. Quando eu mostrei lá, deixa eu voltar aqui só para mostrar a vocês. A matriz estava com 0 aqui, tá? Sem correlação. Porém aqui pode ser 0, pode ser 1. Na sua matriz, não se preocupe com essa. Na sua matriz, ela está 1. 9, 5, 3 e 1. 1. Qualquer multiplicação por 1, acontece o quê? É o mesmo valor. Então, não interessa. Então aqui, gente, a gente vai descrever quais são as causas. Aqui eu vou descrever as saídas do meu processo. Então, primeira coisa, eu vou descrever aqui algumas causas referentes ao pó de café. Pouca quantidade de pó de café. Ok? Aqui, muita quantidade de pó
de café. Vou botar outra causa que você achou no Chicago lá. Bandeja empenada. A bandeja está empenada. É uma causa. Vamos botar outra causa que você descobriu lá. Temperatura da cafeteira. É uma causa. Temperatura da cafeteira. Baixa temperatura, né? Porque temperatura da cafeteira não é causa. Então, baixa temperatura da cafeteira. Opa, o café vai sair frio. Então, pouca quantidade de pó de café é uma causa. Muita quantidade de pó de café é uma causa. Bandeja empenada. Quem gosta de comer naquela bandeja empenada? É uma causa para apresentação, né? Baixa temperatura da cafeteira. Falta de adoçante. A falta de adoçante pode ser uma causa lá para o cliente. Então você vai descrever ali todas as causas, certo? Vamos usar essas aí. Aqui você vai descrever saídas do teu processo. A saída, gente, é o que? É os teus itens. Não está lembrado das saídas do processo? Vamos lá checar a saída. Ó, a última saída para o cliente. Ele quer uma apresentação, ele quer um tempo de atendimento adequado, ele quer uma temperatura adequada do café, ele quer o odor do café, ele quer o sabor do café, ele quer a cor do café, ele quer a forma de servir, que também seja interessante, né? Então, eu vou escolher, dentre essas, algumas saídas. Por exemplo, temperatura do café. A temperatura do café é importante. Satisfação do cliente. É outra coisa importante. Aqui você vai descobrir aqui, bota de 3 a 4, no máximo 5 saídas, 5 características importantes do teu processo, que é a saída final. Então, temperatura do café, satisfação do cliente, tempo de entrega, também pode ser bom. O cliente, né, entregando mais rápido. A apresentação, né? A apresentação. São coisas importantes, que eu acho importante, porque o meu grupo acha importante para o cliente. Então eu vou escrever. Desses 4, qual é o mais importante para o cliente? A satisfação do cliente. Então eu vou botar um 10. Aqui, gente, eu vou colocar o peso. É o peso desse satisfação do cliente. 10. É o peso que eu dou para isso, porque eu acho isso mais importante. Então agora, qual é o segundo mais importante? Temperatura do café, tempo de entrega, apresentação, temperatura do café. Então, 7. Por que 7, gente? A gente sempre dá um espaço entre um valor e outro. Se eu usar a carta dos 10, então é melhor usar assim, 10, 7, 5, 3, 1. Eu posso usar aqui o número 100. Vamos dizer que a satisfação do cliente é 100. Se eu boto 100 para a satisfação do cliente, e o segundo mais importante é a temperatura, eu não vou colocar um 7, eu coloco um 70. Tá? Vamos fazendo essa correlação aí, 100, 70, 50, 30 ou 40. Mas afastem esse número, porque quando eu fizer umas contas aqui, não vai gerar muito empate. Eu tenho que separar bem para poder realmente ele fazer uma classificação melhor. Então, 10 seria para o mais importante, 7 para o segundo mais importante, na apresentação ou tempo de entrega. A equipe vai discutir qual é a mais importante, a apresentação ou o tempo de entrega. Acho que o tempo de entrega, aqui, ó, entrega, tirar esse ainda. É mais importante, então vou dar 5. E a apresentação vou dar um 3. Então, isso foi a minha equipe. A sua equipe pode ter pensado totalmente diferente. Ter dito que a temperatura era 10, satisfação do cliente era 7. Gente, quando eu botar aqui as minhas características, a minha saída do processo, não importa se o primeiro, eu tenho que colocar o primeiro 10 aqui não, tá? Porque a ordem aqui não vai alterar em nada. Vocês vão entender por que não vai alterar. Eu defino as minhas saídas, escrevo como eu quero escrever, depois eu vou botar os pesos. Isso a equipe faz, tá? Todo mundo entendeu até aí. Agora aqui, gente, tá vendo que tem um quadro aqui, ó, 9, 5, 3 ou 1. Então, a pergunta é, toda vez, pouca quantidade de pó de café. Qual é a correlação que tem a ver com a temperatura do café? A correlação é forte? É regular? 5.
é fraca, 3, ou não tem correlação nenhuma? Gente, se eu botar pouca quantidade de pó de café, a temperatura vai afetar? Ou, acho que muito pouco, né? Na minha equipe vai dizer que, rapaz, acho que não tem correlação nenhuma, é 1. Correlação nenhuma. Ou dizer, tem pouquíssima correlação, é fraca, 3. Então, a equipe decide. A minha equipe decidiu 1. Então, eu boto 1. E pouca quantidade de pó de café. Qual é a correlação que tem a ver com a satisfação do cliente? Opa, esse cliente gosta de café forte, né? Meus clientes chegam tudo para tomar café bom, com cheiro, com gosto. Então, aí, correlação forte. Tem uma correlação forte com a satisfação. Pouca quantidade de pó de café. Qual é a correlação que ela tem com o tempo de entrega? Gente, o que tem a ver a quantidade de pó de café com o tempo de entrega? Pode ser 1 também. E o que tem a pouca quantidade de pó de café com a apresentação na bandeja? Aí pode ser que afete lá a coloração, né? A coloração do café. Então, mas é mais difícil enxergar. Então eu vou colocar um 3. Tem pouca correlação. Aí eu vou fazendo isso, gente, com todas essas questionamentos. Todos esses aqui eu tenho que questionar. Muita quantidade de pó de café, a temperatura, eu acho que é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Satisfação, aí muito tem a ver. Muita quantidade de pó de café. O que é que tem a ver com a satisfação do cliente? É alta. Vai atrapalhar. Tem tudo a ver. Tempo de entrega, também afeta, não tem nada. E a apresentação? Pode ser um 3. Acho que fica igual, muita e pouca. Bandeja empenada, temperatura, acho que não tem nada. Satisfação, tem, mas não é tanto, não vai ser... Ele até usa bandeja empenada, mas pode ser voltar ao 5. Tempo de entrega, pode ser que não afete em nada, vou botar um 3. Apresentação, aí pode ser um 9. Apresentação, o cara botou a bandeja na sua mesa, a bandeja está lá, balançando. Bandeja giratória, você gira a bandeja fica girando, balançando. Você quer tomar o café, treme o café, derrama o café. Então a apresentação está feia, né? Baixa temperatura da cafeteira, o que tem a ver com a temperatura do café? Com a temperatura altíssima, né? Se a cafeteira está com baixa temperatura, tem tudo a ver. Ela é muito forte a correlação com a temperatura do café. E com a satisfação do cliente, também muito forte. E com o tempo de entrega, pode ser muito pouco. E a apresentação? Pode ser que frio, né? Não está saindo aquela fumacinha para o cara ver o café esfumaçando. Então a apresentação pode ser que eu vou botar um 5. A minha equipe achou que é um 5. Depois, falta adoçante. Temperatura do café, nada a ver. Faltou adoçante, não tem nada a ver com a temperatura do café. É sem correlação nenhuma a falta de adoçante. A falta de adoçante com a satisfação, aí pode ser que seja um 5. Também não seja um 9, porque às vezes o cliente pode dizer que não, vou usar açúcar mesmo. Então faltou adoçante naquele momento, o cara vai lá, não, aí vai solicitar, o cara pediu adoçante. Pode ser que não afete tanto. Tá? Satisfação do tempo de entrega com a falta de adoçante. Pode ser que afete, pode ser que não, um 3. A apresentação. Se toda vez você leva para o cliente com adoçante e não vai, pode afetar também, mas não 5 vai. Então, esse é o exercício. Perguntar a cada um desses qual é a correlação que tem a ver com cada saída. Cada saída que você colocou. Temperatura do café foi uma saída boa que você colocou. Satisfação do cliente. Tempo de entrega. Apresentação. São coisas que o cliente recebe no final. Você podia colocar aqui odor. Podia colocar sabor. Podia seguir com outras coisas, né? Se você colocasse odor, por exemplo. Odor. Pouca quantidade de café. Tem a ver muito. A correlação é forte. Muita. A correlação é forte. Bandeja empenada. Correlação nenhuma com o odor do café. Baixa temperatura. Aí possa ser que a baixa temperatura não cozinhou o café direito e não deu o odor do café direito, então vai ter um 5. Falta de adoçante. Nada. Aí você criou mais uma. Eu digo a vocês, não crie muitas saídas. Então, no máximo, chegue lá. Agora aqui eu vou botar um... Se eu botei mais uma, né? Eu teria que agora mudar os meus dados. Esse aqui foi 10 satisfação. Eu podia colocar 7 por odor. Olha, vamos mudar. 7 por odor. E temperatura ser um 5. Aqui no tempo de entrega ser um 3. E a apresentação ser um 2. Mudei, tá? Mudei as características. Porque eu tive que acrescentar mais um, como exemplo para vocês. Mas como é que vai ficar agora?
Ó, tá vendo que ele fez uma pontuação aqui de cada uma? Mas essa planilha é automática. Então você vem aqui e clica aqui em prioridade. Prioridade, ela vai para outra aba e já coloca aqui a tua prioridade de causas. Como eu coloquei só 5, né? Para aquele exemplo que a gente viu que tinha 18, vai aparecer 18 causas aqui. E dizendo quem é a primeira. Então, para o nosso efeito aqui, que é do café, eu botei poucas, então basta, se você pudesse trabalhar em duas causas, né? Em duas causas. Como é que você vai trabalhar? Primeiro, na baixa temperatura, foi quem mostrou você que a baixa temperatura tem um efeito muito forte lá na saída do cliente, para entregar para ele um bom trabalho. Então, temperatura da cafeteira. E depois você ia trabalhar com pouca quantidade de pó de café. Só que pouca quantidade de pó de café e muitas são coisas muito similares. Então você ia trabalhar com baixa temperatura e com pó de café. Quantidade de pó de café, para trabalhar a causa de muito e pouco. Então você ia trabalhar essas duas causas. Você esqueceria essa parte de baixo aqui. E você trabalharia nessas três primeiras. Então isso priorizou as causas que você vai atuar. Então como é que você vai fazer agora? Qual é a causa de baixa temperatura? Vai atrás. Se é a cafeteira que está velha, se é a cafeteira que está ruim, se é a energia que não está funcionando direito, se é a tomada, se é a resistência da cafeteira que está com problema, se é o mau uso da cafeteira. Descobrir qual é a causa da baixa temperatura da cafeteira. Depois, pouco pó de café e quantidade de pó de café. Quais são as causas de você colocar muito ou pouco? Ah, não tem procedimento para colocar a quantidade certa, não tem o medidor. Tá lembrado que a gente viu isso lá no CEMEA? Não tem o medidor certo, a gente usa a colher. E como é que é a colher? A colher fica mais alta, fica mais baixa? Ah, não, tem um medidor certinho, que eu encho o medidor, limpo o medidor, aí aquela quantidade certinha eu boto lá. Eu boto 3 daquele, para sair um café de nível X. Eu boto 2 para sair, aí eu fiz uma tabelinha e botei lá 2 medidas para café tal, 3 para café tal, 4 para café tal. Então o cara pediu um café X, eu sei quantas medidas tem. Entendeu? Você vai descobrir as causas disso aqui para trabalhar. Fácil, gente? Então, ó, pontuação. Imagina agora se não tivesse essa última que a gente fez. Eu vou deletar daqui essa última, tá? Essa última que a gente fez, eu vou deletar. Deleta. E a gente ficou 10, não foi? Aqui ficou 7 no começo, depois colocou um 5 e um 3. Como ficaria aqui? De novo, você só vai clicar aqui no prioridade. Aí deu uma coisa. Baixa temperatura e pouca quantidade e muita quantidade. Tá? Então, praticamente ali o odor não alterou muito aqui para a minha equipe que estava fazendo essa matriz de causa e efeito. Porque é uma matriz, tá? Ele está relacionando alguns números, valores e já matematicamente dizendo quem é prioridade ou não, tá? Então vocês podem fazer isso. Usar a matriz causa e efeito depois do Ishikawa. Quando é que você usa isso? Quando você descobrir aqui no Ishikawa, certo? Que tem muitas causas envolvidas. Se tiver muita causa, tipo essa aqui, ó, 18 causas, essa aqui, 18 causas, né? Se você descobre 18 causas, qual é a que eu vou trabalhar primeiro, meu Deus? Qual é que eu vou fazer primeiro? Ah, vou fazer uma matriz causa e efeito que eu aprendi lá com o Luiz Moraes. Eu vou pegar todas essas causas e vou jogar nessa matriz aqui, escrever tudinho, fazer a minha saída, qual é a melhor saída do meu processo, depois fazer a correlação com todas elas, fazer toda a correlação, tá? E, bom, prioridade, descobrir. E aí vou trabalhar nas 5 primeiras. Eu tenho uma equipe para trabalhar nas 5 primeiras causas, em vez de 18, eu vou pegar as 5 principais. E a equipe definiu, porque a equipe conhece o processo, a equipe conhece a estrutura, a equipe conhece o processo e o problema. Então a equipe conhece mais ou menos o que seria a causa. E também a equipe, subjetivamente, né, tem o conhecimento qual é a causa que impacta mais. Por isso que a equipe vai definindo pontuações aqui. A correlação que tem a ver. E no final, prioridade. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Vocês vão ter que me cobrar dúvidas, procurar saber comigo. Lá, manda lá no Telegram, né? Para poder tirar dúvida. Um exercício que vão fazer, vocês vão elaborar um Ishikawa e uma matriz causa e efeito sobre o problema de não obtenção de certificado de Yellow Belt. Opa, qual é o problema? Põe na cabeça do peixe lá. Não obtenção do certificado de Yellow Belt.
Aí não é nenhum problema, não é um risco, né? Não obtenção está no futuro. Então a gente vai tratar o risco. Vê bem, vamos tratar agora o risco. Aprenda uma coisa, porque vocês não têm um problema ainda não. Vocês têm um risco. Então, não obtenção do certificado de Yellow Belt. A gente pode tratar um risco com o Ishikawa. Então, joga lá na cabeça do peixe, não obtenção do Yellow Belt. Puxa lá e puxa as categorias. Que categoria você vai usar? Você pode usar as 6M's. Ou você pode usar assim, por exemplo, candidato. Aí é tudo a ver com você. Bota lá também instrutor. Opa, tem a ver comigo. Aí bota lá instrutor. Para você botar quais são as causas que o instrutor pode ter para eu não ter me certificado. Material didático, bota lá também, pode ser material didático, uma categoria. Pode ser sala de aula, não, que o curso não é presencial, né? Mas pode ser equipamento, você pode ter equipamento aí, seu computador pode estar com problema, você pode não estar conseguindo, sua rede está com defeito, está caindo muito, a iluminação na sua sala é ruim, aí você vai botar nessa categoria. Então você vai inventar as categorias e vai pelo menos botar 3 causas em cada categoria, achar 3 ou 4 causas em cada categoria para poder gerar umas 12. Aí você vai pegar todas essas e jogar lá na matriz causa e efeito. Aí você vai fazer saídas para a matriz causa e efeito. Tá lembrado daquelas saídas? Qual é a saída que podia ser? Podia ser obtenção do certificado, é uma saída boa. Podia ser adquirir conhecimento, que é a melhor saída, porque não adianta você ter o certificado sem ter o conhecimento. É mais importante você ter o conhecimento do que o certificado. Para certas coisas A satisfação sua, do cliente. Certificado, já falei, né? Certificado, conhecimento, satisfação sua do cliente. Essas 3 podem ser boas. Como uma saída. Inventem outra saída lá, bota pelo menos umas 4 saídas. E tentem fazer. E depois eu vou, como vocês abrirem lá abrirem onde está os exercícios feitos, vai ter um desse feito lá. Para vocês se equilibrarem e olharem como é que eu fiz um. E vocês vão ver se realmente aquilo que eu botei lá para bater no fundo de vocês. Não é que tem que ser igual, gente. Não vai ser igual nunca, porque meu pensamento e o pensamento da minha equipe é um, e o pensamento de vocês com a equipe de vocês é outro. Como esse exercício vai ser um exercício individual, né? Já que cada um está fazendo o seu curso. Quando é presencial, a gente faz em sala de aula. Junta 5, 6 pessoas, vai fazendo e vai para o quadro escrever. Mas como é online, vocês vão fazer e vão olhar para o exercício. E resolver. E qualquer dúvida, vocês vão entrar em contato conosco para a gente poder resolver suas dúvidas. Tá, gente? Valeu, gente. Valeu mesmo, cadê? Vamos parar por aqui? Vamos parar por aqui, ó. Na próxima aula, a gente vai ver a fase, continuando a fase A, matriz, esforço e impacto. A gente vai ver essa matriz de esforço e impacto, como é que ela funciona. Ela é mais ferramentas para dar mais base também no caminhamento do que você aprendeu agora, que é o Ishikawa e a matriz causa e efeito. Tá? Viram que o Ishikawa você levanta as causas, né? Levanta no brainstorm as causas, usa a matriz causa e efeito para priorizar quais causas você vai trabalhar primeiro. Depois a gente vai ver essa matriz de esforço e impacto para realmente você definir que causa você vai trabalhar primeiro, tá? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, manda brasa lá no Telegram, tá, gente? Valeu!